extremamente importante e interessante, principalmente para já fixar posicionamento para as eleições de 2024 e para as próximas eleições. Aqui o fato concreto, eu que sou paulista e paulistano, é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total, num determinado momento, de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subrepetícia. E aqui, pedindo todas as vezes ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, a minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, ou do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então, tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala, enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, tal, você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, tem o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa, no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e à possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista, ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições que um determinado campo político, naquela eleição, adotava.
ou seja, a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso do campo eleitoral. Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um ou outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano. E me parece que sempre que houver ofensa à figura da potencial primeira-dama, no contexto da campanha eleitoral, o objetivo é claramente de ter repercussão na campanha eleitoral. E aí podíamos já ficar como tese. Vamos jogar o mérito e, na sequência, a gente discute a tese. Pelo que eu entendi... Obrigado, Serral. Ministro Cássio. Só um comentário antes de passar o mérito. Pelo que eu entendi dos votos que me antecederam, a maioria não se formou vinculando a pessoa do ofendido, mas de que aquela propaganda afeta o processo eleitoral. Exato. Por enquanto, então, isso, exatamente. Isso, porque senão nós descambaríamos para tentar albergar também, porque não é uma competência ratio de persona. Isso, porque só o cônjuge, e não o filho, e não o melhor amigo. Então, seria, pelo que eu entendi, e ficou bem claro, é o processo eleitoral. Isso, ministro, é que eu fiz referência ao texto expresso da resolução para as novas eleições, baseada na jurisprudência, que é expresso. Isso. Todas as matérias que digam respeito ao processo eleitoral. E dá mais segurança também, porque quando não tiver essa afetação ou uma certa potencialidade, a Justiça analisa e não obrigatoriamente defere, né? Sobre isso que o ministro Cássio fala na véspera do Dia Internacional da Mulher, é que esses discursos de ódio voltados contra as mulheres se acentuou, pelo menos, ao que parece, de uma forma muito proeminente, presidente, nas últimas eleições. Quer dizer, há um esforço e uma reação, todas as vezes, que não apenas como candidatas, mas também como aquelas que, de alguma forma, participam do processo eleitoral, há uma reação muito violenta de discurso de ódio que é diferente entre homens e mulheres. O discurso de ódio contra os homens é de uma natureza. O discurso de ódio contra a mulher é sexista, é de costumes, é extremamente violência, desqualificando para atingir a família, o cônjuge, principalmente os filhos, os pais, as famílias. Isto é enormemente prejudicial, porque enquanto nós fazemos um esforço para mais mulheres participarem do processo, nós temos um movimento como este de ódio que afasta até o ânimo das mulheres de participarem. E, rapidamente, também, presidente, este papel de primeiras damas, e digo para todas elas, não é fácil.